Veja bem, Claro. vamos tentar pensar alto um pouco. Né? Primeiro sobre a situação de nós todos. Claro. Você trabalha num lugar e você tem uma questão de divergências com esse lugar. Né? São poucos, são raros os que botam o dedo na ferida no próprio lugar em que trabalha. Né? Nós, jornalistas, trabalhamos para alguns donos de jornais com os quais a gente não concorda. Né? Mas eu acho que tem que estabelecer uma questão que é uma questão de princípio. A questão de princípio é essa. Eu posso não concordar com o meu empregador, mas ele não vai me fazer escrever alguma coisa com a qual eu não concorde. Aí eu estou fora. Eu vou trabalhar para ele de acordo com aquilo que eu vejo e vou escrever de acordo com aquilo que eu vejo. Senão, não. Estou fora. Além do Tite, se eu não estiver enganado, de técnicos em atividade no futebol brasileiro, assinaram Ricardo Gomes e Paulo Autuori. Aliás, o parente Paulo Autuori, inclusive, foi aquele protesto em frente à Foi sede da também. CBF. Sim. O Paulo foi. Paulo Autuori foi. O Ricardo foi ao almoço que antecedeu ao protesto, mas o Ricardo não podia ficar tomando aquele sol, que era dezembro no Rio de Janeiro. Falávamos de 42 graus, 43 graus naquela hora, e o Ricardo não podia se submeter àquilo. O Tite, se faz isso que o Trajano disse, eu não vou aceitar, porque o senhor representa tudo aquilo que eu acho que entrava o futebol brasileiro, e o problema do futebol brasileiro não é a seleção brasileira, está longe de ser a seleção brasileira, teria dado um passo sério para a reformulação do futebol brasileiro. Lembremos, o Muricy negou a seleção brasileira. Mas não era esse o embasamento do Muricy. O Muricy tinha um contrato com o Fluminense, disse que teria que consultar o Fluminense, e o Muricy não gostou do Ricardo Teixeira, achou o Ricardo Teixeira empafioso, arrogante, não o tratou como devia. Como a coisa foi tratada, exatamente. Chamou lá no Itaiangá Golf Club, ou no Country, acho que foi no Country, né? Eu acho que foi coisa de golfe mesmo. Isso. E foi no Itaiangá. Enfim, era para ser uma conversa sigilosa, o esposo do Muricy, como se... Estou te convidando, você vai aceitar, então não tem. Eu acho que o Tite deixou de prestar um serviço muito maior, e entenda o que eu vou dizer, muito maior do que classificar o Brasil para a Copa e muito maior do que ganhar o hexacampeonato. O futebol brasileiro não depende de ganhar a Copa do Mundo. O futebol brasileiro depende da sua capacidade de lotar estádios e de fazer seus clubes ficarem fortes. Estamos a léguas, a 1000 léguas disso. E não é com a seleção brasileira que a gente resolve isso. O Tite tem essa compreensão. O Tite sabe disso. Mas não se sentiu com condição de falar o quinto não. Né? Não mudou nada do primeiro não, do segundo não, do terceiro não e do quarto não. Ele falou 4 vezes não. É a pergunta que eu faria se eu estivesse lá hoje. O Tite, com todo respeito, o que mudou do primeiro não para o quinto não? Provavelmente ele responderá, porque de burro ele não tem nada. O ciclo... Quantas vezes eu vou deixar passar o cavalo encilhado na minha frente e não vou tomar? Eu vou fazer aquilo que eu sei, que é dirigir um time de futebol. Eu não teria nenhuma crítica, como não tive ao Dunga, nem ao Filipão, nem ao Mano Menezes, se ele não tivesse assinado o manifesto.